Olá pessoal, já estamos ao vivo. Papo de jornalista começando. Olá Rogério, Dialeto chegando, Iraci, a gente forma o Alexandre. Legal pessoal, boa noite, obrigado pela presença. Vamos aqui. Opa, deixa eu convidar aqui. Nosso convidado está chegando. Aí, boa noite, Lócio. Beleza? Fala, Fabrício, tudo bem? Joia, cara, tudo certo? Me ouvindo bem? Ouvindo bem, não muito acostumado com lives no Instagram, mas ouvindo bem aqui. Então, cara, essa daqui é uma das poucas também que eu fiz, então eu estava até me lembrando aqui algumas coisas. Quero agradecer também ao Rafa Almeida aí que deu os passos a passo aí da nosso diretor de eventos. Bom, pessoal, obrigado, boa noite a todos pela presença. É um prazer assim a gente recomeçar esse projeto Papo de Jornalista, que era um projeto que a ACI tinha há muito tempo, um dos programas clássicos da ACI de bater papo, enfim. Papo de boteco, papo de auditório, enfim, agora papo online, né? Eu sou Fabrício Rodrigues, sou diretor de inovação da ACI e estamos aqui com o Rodrigo Lócio, diretor da Dialeto, jornalista, empreendedor. A gente vai conversar um pouco, o tema de hoje é comunicação para ecossistemas de inovação. O Lócio, ele tem a Dialeto há 15 anos, Lócio? 14 anos, mas 14 15 anos. anos já empreendendo na área. 14 com corpinho de 15. Exatamente. Legal, legal. Cara, no mês passado, tu lançou o livro Ponte para a Inovação. Esse é o tema do da nossa live de hoje. O Papo de Jornalista, ele vai trazer todas as semanas agora diferentes diretores da entidade com jornalistas, com colegas nossos para discutir vários assuntos. A gente já tem o mês de maio agora, com a programação completa, enfim, a gente está divulgando isso. E é um prazer te receber aqui para a gente começar isso e começar com algo que é sempre um golaço, né, cara, para quando nós jornalistas, vemos alguém da nossa área lançar um livro, aliás, um livro que, né, portentoso, 500 páginas, né, cara, por Quase aí. 500 páginas. Quanto tempo deu de trabalho do start até a entrega? Legal, Fabrício. Bom, primeiro agradecer muito o convite teu, da Débora, para estar aqui conversando com vocês. O projeto ele foi relativamente rápido pelo formato que a gente resolveu criar o projeto, né? A gente é um livro que eu sou organizador junto com o Daniel Leibniz, né, que foi presidente da CAT durante 4 anos, né, entre 2016 e 2020. No final, mais a gestão dele, a gente começava, ele como presidente da entidade, eu como diretor da Dialeto, que há 15 anos já atende a CAT, a gente começou a trocar uma ideia de como que a gente poderia não só olhar para a gestão dele, o legado que a gestão dele estava deixando, mas entendendo que o legado da gestão dele era um legado de muitos anos de dedicação da ACAT para o ecossistema. E a gente percebeu que o Daniel teve a oportunidade também, enquanto vice-presidente da Amprotec, que é uma associação nacional de parques incubadoras, e rodando o país inteiro para falar sobre ecossistemas, falar sobre Florianópolis e tal. Muitas pessoas começaram a perguntar, pô, o que tinha acontecido em Floripa para ter destacado, ter se de forma tão significativa nos últimos anos. E a gente percebeu que tinha coisa que a gente podia pensar em um projeto para responder isso, né? Então a ideia ela foi sendo maturada mais no final da gestão do Daniel. Veio o contexto da pandemia, a gente entendeu que dava para a gente continuar a se envolver e na metade do ano passado a gente viu que tinha um formato que a gente poderia fazer que é inspirado em várias coisas que a gente já viu e surgiu o projeto mais ou menos em agosto. A gente escreveu o projeto, conseguimos patrocinadores em 2 semanas e compraram muita ideia do projeto, até porque algumas características do projeto que a gente pode compartilhar um pouco. E setembro, efetivamente, começamos a convidar os autores, porque são 32 capítulos, com 32 autores diferentes, autores que protagonizaram o desenvolvimento do ecossistema de Floripa sobre alguns dos vetores que a gente mapeou. E até final do ano, a gente, praticamente todos os autores mandaram os capítulos. Em janeiro, fevereiro desse ano, começamos a diagramação, junto com o pessoal da Santa Editora, com a Letícia Wilson,
foi uma parceiraça do projeto para escrever, várias pessoas colaboraram também junto com os autores, como foi o teu caso com alguns dos autores, e em fevereiro o projeto já estava em diagramação, em março foi para impressão e lançamos. Então, eu diria que em 6 meses, 7 meses, a gente estava com o projeto praticamente pronto, por essa característica de ele ter sido muito colaborativo, né? Como é um ecossistema, né? Muita colaboração. Uma dúvida assim, que a gente vê muito, a gente está tão acostumado, né, com o ambiente digital, enfim, compartilhamento de livros, e-books, etc. Como é que foi a reação do pessoal quando viram realmente o livro materializado, impresso, com cheirinho de livro? Como é que foi o feedback do pessoal quando recebeu ali? Conta um pouquinho como é que foi Eu acho que esse retorno. eu acho que esse é uma diferença. A gente ainda olha muito para o digital, né? É super importante, a escala que o digital traz é fundamental. Porém, um projeto como esse, ele é mais do que um apanhado de informações e de conteúdo educativo, né? Ele é para ser um guia mesmo, né, para ecossistemas. E a gente sabe do poder que o livro ainda físico tem de gerar esse processo, né? E isso foi uma preocupação também, porque a gente tem um formato de livro que são formatos assim, de livros mais de resgate de memória, memória empresarial, memória de entidade, que são livros que eles têm uma função, porém, eles tendem a ser mais aquele livro que vai ficar guardado, vai ficar na recepção de algum local. Tal. E a gente não queria criar um livro desse, a gente queria criar um livro que fosse um guia, uma referência de fato assim, para coisa. A gente sabia que fazer isso impresso faria diferença, a gente acreditou muito no formato impresso. Claro que todo o livro já está disponibilizado nas plataformas digitais, no Kindle, né? A gente fez uma parceria com um clube de autores que está ganhando escala para poder distribuir, mas fazer impresso, a gente achava que essa obra poderia materializar, e era uma das inspirações também nossas, principalmente do Daniel, foi o Startup Nation, que é o livro que qualquer empreendedor que quer entender o que aconteceu com Israel lê esse livro. Então é o livro que a pessoa compra, ou a pessoa compra lá para ter uma edição em casa, para ter guardado. A gente se inspirou também um pouco nesse modelo. Startup Nation, ele fala sobre Israel, mas fala também sobre como construir ecossistemas com um pensamento global, né, que é muita característica do país, né, como um todo, que tem uma economia local muito pequena, né, e é um país que tem uma mentalidade global, até pela cultura, né, judaica e assim por diante. Então, a gente apostou desde o começo que tinha que ser impresso, porque por mais que o e-book online ele tenha forma de distribuição interessante, não teria o peso que um marco que poderia se tornar o livro, que a gente já entende que, né, pela repercussão que a gente teve, foi muito importante. E é bem importante também dizer que o livro, ele coloca Floripa no pano de fundo, mas ele é um livro sobre desenvolvimento de ecossistemas de inovação. Então, a gente não está só falando do que aconteceu em Floripa, a gente está olhando sobre a perspectiva de Floripa, como que qualquer região, qualquer cidade do interior de Santa Catarina, interior do Paraná, interior de qualquer lugar do país, possa entender como que ele precisa, o passo que ele pode desenvolver para desenvolver um ecossistema. E tu fala no teu livro, porque no teu capítulo, são 32 capítulos, né? Cada um com temas diferentes, desde, enfim, ecossistemas de serviços especializados, viagens internacionais, cultura de encontros, meetups, enfim. Tem muita coisa, né? Parte jurídica, empreendedorismo social. Mas eu queria destacar, que é o nosso papo de jornalista, né? O teu capítulo que fala de comunicação para ecossistema, tu começa abrindo com a seguinte frase: comunicação é um vetor-chave para o desenvolvimento de ecossistema. Quando é que isso começou a ficar evidente para as empresas do setor, para as entidades? Isso era comum, até pegando um pouquinho da tua história de 15 anos e mais tempo empreendendo, tu percebeu que isso mudou ou não? Eu acho que esse é um ponto. Primeiro que quando eu comecei a empreender com comunicação no ecossistema, a palavra ecossistema não era falada, vamos dizer assim, né? O ecossistema, ele começou a ganhar mais evidência nos anos 2010 para cá, não só aqui em Floripa, mas, né, no contexto do país como um todo. Então, quando a gente resolveu empreender com comunicação para a área de tecnologia, para o setor tecnológico, foi em 2005, eu e a Adriane, a gente estava ainda na universidade, fazendo jornalismo na Federal. Tínhamos algumas experiências com assessoria de imprensa e entendemos que tinha um espaço para ocupar uma visão mais especializada, né? O contexto do setor de tecnologia ao longo dos anos 2000 e antes dos anos 2000, 2010, começou a virar um pouco a chave do perfil do empreendedor, eram basicamente formados por empreendedores da área tecnológica, né? Hoje ainda tem bastante, mudou um pouco, mas
E o empreendedor da área tecnológica, ele tem os engenheiros, os cientistas da computação, têm uma visão, a maioria deles, né, muito técnica, e tinham desafios de comunicação, de como que eles poderiam se comunicar melhor. Então, quando a gente resolveu empreender, eu já tinha, durante a faculdade, feito estágio, tinha alguns freelas que eu fazia com empresas de tecnologia, tive a oportunidade de atender algumas empresas. E quando a gente decidiu empreender, logo nos primeiros movimentos de entender uma agência de comunicação, de assessoria de imprensa, especializar na área de tecnologia, a gente teve uma receptividade muito legal, né? Tipo a Softplan, que foi uma das primeiras clientes nossas, na época era uma empresa de 100 funcionários, hoje é uma empresa de 2.000 funcionários e tal, que é a nossa cliente até hoje, inclusive. A gente começou a fazer um trabalho para eles, eles nunca tinham feito assessoria de imprensa, né? Era uma empresa já de 15 anos quando a gente fez o trabalho. E várias outras empresas da região não tinham ainda a experiência de assessoria de imprensa, de utilizar a comunicação como foco. 3 meses de empresa, a gente começou a atender a CAT, né? Então a CAT agora em fevereiro completou 15 anos, era antes da própria Dialeto, né? Eu e a Adriane tivemos junto com a Simone Ferreira uma outra empresa antes de abrir a Dialeto. E a CAT foi fundamental para a gente entender o papel que a entidade tinha para o desenvolvimento do setor, né? E daí aí que a gente começou a fazer um trabalho que não era só focado nas empresas, empresa A, B ou C, era focado também em desenvolver e comunicar o setor de tecnologia como um todo. E isso foi, esse olhar para o setor como um todo acabou sendo o próprio propósito de a gente ter a Dialeto, né? De ajudar a dar visibilidade, sim, para as empresas que a gente atendia, mas a gente entendia que divulgar o setor, né, Florianópolis como um polo tecnológico, que mesmo a mídia local na época não dava, na minha opinião, né, a devida atenção e importância que o setor estava tomando. E quando a gente começou a se especializar, não só no mercado de tecnologia, mas também se especializar para poder comunicar, poder se comunicar com jornalistas, adequar a comunicação técnica, né, para uma adequação, para adequar para uma comunicação com mais interesse público, para entender o que o setor estava fazendo, a gente viu que tinha um potencial muito grande e a gente percebeu que fazer esse processo estruturado de comunicação setorial ajudaria não só no crescimento da Dialeto, mas ajudaria a inspirar mais gente a empreender, ajudaria a inspirar mais gente a vir trabalhar no setor de tecnologia, atrair investimentos, fazer com que outros setores econômicos vissem no setor de tecnologia um potencial, por exemplo, construção civil, turismo de negócios e tal. E o fato de a gente ter empunhado essa bandeira e mantido isso durante todo esse período foi fundamental para conquistar tudo que nós conquistamos como empresa de comunicação, né, como a Dialeto, mas o que o setor como um todo conquistou, né, de ter visibilidade, gerar atenção. Por exemplo, quando na prefeitura a gente teve acesso à informação de que o setor de tecnologia já arrecadava mais do que turismo, foi informação que nós conseguimos na condição de assessoria de imprensa da CAT, junto à prefeitura, e a partir disso foi um dos pontos de virada para a gente comunicar o setor, porque a gente começou, como assim? Né, um setor o ex-prefeito Dário Berger falava que era uma indústria invisível, né, porque a gente não via as empresas. Hoje a gente tem um centro de inovação ACAT Primavera que as pessoas ficam maravilhadas com aquilo lá, né? Mas na época a gente tinha prédios como qualquer outro prédio, tinha empresa de tecnologia no centro, tinha empresa de tecnologia lá na Trindade, tinha um Parque Tecnológico Alfa, que era a parte mais tangibilizada do que era um ecossistema, o Sapiens Park estava em processo de consolidação. Então a gente começou, para mim foi um dos pontos de virada, em 2007, quando, primeiro ano inclusive da Dialeto, quando a gente conseguiu emplacar essa matéria na Exame, falando, né, a matéria chamava Reinvenção de Floripa, falando sobre essa virada, foi aquela matéria que inclusive a gente conseguiu usar para divulgar o setor aqui para dentro, aqui para Florianópolis, né? Então, esse processo foi muito orgânico, né? Mas também muito alinhado ao propósito nosso de empresa, mas o propósito meu pessoal também, que sempre adorei tecnologia, sempre gostei muito, apesar de ter optado por fazer jornalismo, desde moleque sempre tive uma identificação muito grande com tecnologia, então eu acabei unindo uma coisa pessoal que eu gostava muito de acompanhar, estudar, com o negócio em si, né? Eu ia até fazer essa pergunta, né, de querer lembrar essa história, que em 2007, justamente, quando vocês descobriram, digamos assim, um furo e entregaram de bandeja, né, como uma sugestão de pauta, isso mudou, isso realmente, assim, foi, digamos assim, um dos marcos para as pessoas começarem a conhecer Florianópolis como uma cidade de desenvolvedores de software e tal. O que tu viu que começou a abrir, por exemplo, na cabeça dos empreendedores e tal? Poxa, realmente, a comunicação sem isso, porque sempre se fala, né? Santa Catarina não sabe se vender, nós somos muito
cautelosos, enfim, tem muito disso, né? Tu acha que realmente mudou, assim, de certa forma, abriu tanto para a Dialeto quanto propriamente para as próprias empresas estruturarem suas partes de comunicação e olhar para a mídia também como um todo? Eu acho que 2007 foi um ponto de virada, na minha opinião, mais o setor tecnológico entender que a comunicação poderia ser muito importante para ela, assim, não que era ignorado, mas tinha um sentimento de que a gente não está conseguindo trabalhar bem ainda, então aquilo ali foi um começo do trabalho. E eu vejo assim que para as empresas de tecnologia, já tinham empresas que já faziam alguns anos já trabalho de assessoria de imprensa, né? Sobretudo com agências de São Paulo, agências mais especializadas naquela época, era muito comum, né? Quando surgiu a Dialeto, a gente surgiu já com esse propósito, né? De, pô, por que tal empresa tem uma assessoria de imprensa em São Paulo e não poderia contar com alguém local que poderia trabalhar a divulgação também nacional, mas também olhando para o ambiente, para a comunidade que estava aqui presente, né? Então, a gente surgiu entendendo que daria para fazer essa ponte de divulgar mais nacional e também olhar para a comunidade local, para o regional, porque era tão importante quanto. Então, a gente viu que tinham empresas mais sensíveis e daí foram os próprios cases assim que eu vejo, Fabras, assim, os cases em si das empresas ganhando visibilidade, crescendo com comunicação, que foram fazendo outras empresas se inspirarem. E daí eu diria que a partir de 2010, quando a gente começou a ter as primeiras startups aqui na região e a gente teve também o fato de a gente já estava bem posicionado com empresas de tecnologia na época, a gente começou a atender as primeiras startups, né? Empresas como a Kaort, que foi vendida para Lynx, a Shadow, que foi vendida para o Mercado Livre, o próprio início da RD, que revolucionou não o nosso mercado aqui, mas o Brasil todo na área de marketing digital. Essas empresas elas foram sendo criadas também com um mindset de usar muito melhor assim as estratégias de comunicação e marketing, com muito mais, na minha opinião, sensibilidade até com relação aos temas, que fez inclusive que as empresas mais tradicionais também começassem a adotar estratégias, né, mais inovadoras de trabalhar com comunicação e marketing. Então e daí essa característica que quando a gente fala de ecossistema, né, que uma empresa se destacando, crescendo, ganhando espaço, ajuda a outra também a fazer. Quantas pessoas, né, se a gente pegar nos anos 2010 para cá, quantas pessoas decidiram vir trabalhar em Florianópolis para trabalhar nas nossas empresas? Não era um movimento tão comum assim, né, mas passou a ser comum porque as empresas começaram a crescer, começaram a ganhar visibilidade, começaram a ter desafios que atraíssem profissionais, às vezes, mais experientes, ou profissionais dos grandes centros, que sempre foi uma dor mais inicial, que hoje é relativamente tranquilo trazer alguém de São Paulo para vir trabalhar aqui, né? E não era, né? Então as empresas conseguiram criar uma cultura. Tem até um capítulo que é assinado pelo André Kromenauer da Involvis, que eu quis muito trazer, todo, assim, o livro como todo, a concepção dele foi toda desenhada por mim e pelo Daniel, e a gente queria muito que algumas narrativas fossem criadas, né? E para o André, a gente convidou a Involvis, reconhecidamente uma empresa que trabalha muito a cultura, né? Gestão de pessoas. E a gente queria mostrar que a cultura GPTW, a cultura de Great Place to Work, foi muito importante para o desenvolvimento do ecossistema daqui, porque se a pessoa, lá no começo da RD, se sentisse atraído por uma vaga, mas se ela sentisse que ela, teria que mudar para Floripa, e se não desse certo na RD, trouxe família, trouxe um monte de gente, será que faz sentido ficar? Então, ter outras empresas que começaram a destacar no contexto de gestão de pessoas, certamente contribuiu para que a gente tivesse uma atratividade maior. E um dos segredos de ecossistemas de inovação globais é a capacidade de atrair gente talentosa, pessoas que querem vir para aliar a qualidade de vida que a gente ainda tem na região com desafios, né, com oportunidades que possam colocar a pessoa numa jornada de aprendizado maior, né? Uhum. No livro tu fala de 4 instrumentos de comunicação, né, para as empresas utilizarem a comunicação, que são os portais institucionais, né, das próprias empresas, enfim, o uso da imprensa em geral para alavancar as notícias e negócios, enfim, oportunidades, a mídia especializada, né, e a comunicação direta, né, as empresas mesmo com redes sociais, enfim. Você acha que hoje, dentro desses 4 instrumentos, eles estão sendo bem utilizados pelas empresas? E o que falta, tanto do lado, talvez, das empresas e da própria mídia, da própria imprensa, dos profissionais, em cada um desses pontos? O que tu acha que está hoje a maturidade desses 4 veículos, Eu acho instrumentos? que esses instrumentos, eu acho que eles foram mudando também.
Ali é muito, essa visão foi uma visão muito empírica e prática do que eu entendo que uma empresa de comunicação, uma empresa de tecnologia precisa priorizar no mínimo, né? Tu pode ter vários instrumentos super sofisticados. Isso foi mudando também de acordo com a evolução dos trabalhos, né? Quando a gente até surgiu com uma assessoria de imprensa, em 2007, ali 2005, depois 2007 com a Dialeto, os sites das empresas eram sites meramente comerciais, né, que apresentavam portfólio de produtos, soluções, não eram sites em que tinham o propósito de comunicar de forma tão direta. No máximo ali tinha um espaço de notícias, né, institucional e tal, e então usar a assessoria de imprensa para buscar canais externos, canais segmentados, era um processo que fazia muito sentido para as empresas, porque elas estavam fazendo mídia ganha, né, e não criando seus próprios canais. Com toda a visão do digital, né, a facilidade de colocar um site no ar, toda a metodologia que o inbound marketing, né, no Brasil foi ganhar espaço mais em 2014, 2015, com a própria RD sendo a alavancadora disso, as empresas foram identificando também que elas tinham que criar seus próprios portais de conteúdo, né, os seus próprios produtos editoriais, com uma proposta que não fosse só meramente comercial, uma proposta que fosse com um olhar editorial até às vezes, né? Então, a gente viu que mudou um pouco, né? Com o marketing digital, aliado com a comunicação institucional, foi trazendo uma outra perspectiva de tu desenvolver e esse instrumento passou a ser tão importante quanto. Então, tão importante quanto ter um processo de posicionamento externo, os veículos externos, é também o teu canal estar preparado para receber uma audiência, converter essa audiência, a pessoa assinar uma newsletter de conteúdo, ouvir um podcast. Então, essa visão dos portais institucionais com suas redes sociais e tal, é uma visão que ganhou muito mais ênfase nos últimos anos. Apesar que, por exemplo, em 2007, eu sempre tive, desde 2004, tinha um blog pessoal meu e tinha uma visão de desenvolver blogs, mesmo antes do WordPress, tal, já durante a faculdade sempre gostei do tema. E dei algumas consultorias de 2007 até 2010 para empresas que queriam criar seus blogs, pensar o processo de conteúdo, muito antes de inbound marketing se começar. Inbound marketing surgiu em 2006 nos Estados Unidos, mas não tinha relevância, não tinha eco ainda olhando Não tinha para. analítica, não tinha redes sociais também para fazer nada, para dar uma métrica, né, cara? Mas eu sempre acreditei que, tipo, tu tinha uma audiência que tu poderia conquistar, e eu fiz isso criando meu blog em 2004, escrevendo sobre marketing, comunicação, sobre tecnologia. Eu me forjei empreendedor compartilhando um pouco do que eu sabia, né? E isso me ajudou muito quando eu resolvi abrir empresa e tal. Me ajudou muito porque eu já tinha uma capacidade de olhar da importância de comunicar, não tinha LinkedIn, não tinha nada. Então, o meu site era uma forma de, né, meu blog era uma forma de, hoje não está mais no ar, mas era uma forma que eu tinha de me comunicar e que me ajudou bastante. Então, isso foi bem importante esse processo de construir, e também esse mindset, depois que a gente viu que o inbound fazia todo sentido a partir de 2012, quando a gente começou a trabalhar na Dialeto com inbound, a gente foi a primeira agência parceira da Resultados Digitais também, fez todo sentido para a gente, né, da importância de as empresas também criarem seus canais próprios, além de utilizar os canais externos. E com isso também, com o inbound, veio toda a estratégia de se comunicar melhor por e-mail, criar ativos, né, de relacionamento por e-mail, as próprias redes sociais. Então, eu vejo que foi se sofisticando bastante e tal, mas tem algumas coisas ainda que funcionam muito bem, né? Muita gente coloca ainda questionamento com relação até à visão de assessoria de imprensa, né? Os veículos eles estão ou nichando ou criando novos formatos, tem muito espaço ainda para adequar conteúdo de comunicação para a gente poder ocupar espaço para os nossos clientes, né? Então ainda eu vejo que tem sobrevida de serviço porque os meios eles vão se modificando, né, nos formatos, né? Pega o próprio caso do o SC Inova como produto, né? Ele é uma plataforma de comunicação de uma forma muito mais ampla, em diferentes formatos, né? Experimentando formatos editoriais, formatos de brand content, isso tudo tem um mix ali que faz sentido, né? Enquanto produto e já é um case de sucesso não só do ecossistema de tecnologia, mas do ecossistema também de empreendedorismo e jornalismo e assim por diante, né? Legal, cara. Obrigado pela referência do ST Nova. O meu portal tem desde 2017, né? E ele seguiu muito também, muita linha assim, de outras referências, inclusive do TSC, que foi o blog que além do teu anterior, teu pessoal teve o TSC de 2008, por aí que começou, né, cara? Começou por O aí, né? TSC, ele foi uma extensão
do que a gente estava vendo do ponto de comunicação. O TSC, ele nasceu, inclusive, assim, como conceito em 2005, quando a gente estava abrindo a primeira empresa. A gente já sentia que, pô, não tinha ninguém fazendo especializado. Beleza, tinha um PC Informática, né, que tinha a N Informática, tinham os cadernos que estavam dentro dos jornais, mas que faziam uma comunicação mais voltada para produtos para o consumidor final, e não para uma cobertura, não digo nem de ecossistema, uma cobertura de negócios ligados à área de tecnologia. Né? Econômica mesmo, né? Era tímida em cima disso. Quando eu pensei na ideia logo da assessoria de imprensa, eu logo pensei, cara, a gente vai ter que criar um produto também, porque comunicar essas empresas não vai ser fácil. Então daí surgiu a ideia do portal, só que eu só consegui materializar porque a gente acabou priorizando o que a gente podia financeiramente, naquele momento, rentabilizar, que foi a assessoria de imprensa. Então em 2009, a gente chegou a desenvolver o portal, na época não tinha WordPress, né? Então a gente construiu com um parceiro e tal, mas não tinha ficado no formato que eu achava interessante. E daí quando o WordPress começou a ter um primeiro nível de popularização, eu comecei a mexer com o WordPress, fazia sites em WordPress. Em 2009 eu consegui rapidamente criar um MVP no WordPress e comecei a atualizar. E durante 3 anos a gente foi mais ativo, assim, eu diria que 2009, 2010, 2011, e depois o próprio crescimento da Dialeto não permitiu que eu pudesse focar enquanto produto, mas o TSC ele nasceu como um blog para justamente começar a ter essa cobertura do setor de tecnologia, de ecossistema e tal, mas ele era feito assim, não diria nem part-time, ele era feito assim de madrugada, com conteúdo que a gente conseguia fazer e tal. Não tinha como fazer de um negócio assim, não tinha como fazer, porque era um desafio, não tinha como ter uma dedicação. Então, basicamente, depois de 2012, ele ficou desativado. Ele está no ar ainda, mas não foi para mim foi bem importante como de visibilidade na época. Né, as empresas começaram a reconhecer como um canal, né, tem essa questão também de uma audiência externa do Estado, que é muito característica que tem do próprio SC Nova também, do impacto que ele gera, mas era um outro momento e a gente tinha um desafio de pensar ele como um modelo de negócio em si e não fazia sentido pela trajetória que a gente... Quando chegou o inbound para a Dialeto também, né, como um negócio que a gente tinha que apostar, a gente viu que, né, não faria sentido. Mas, enfim, eu acho que o próprio sucesso da SC Nova mostra que tinha um espaço para ter uma mídia mais segmentada, cobrindo essa realidade como um todo, né? O Alexandre está dizendo aqui que eu vi essa primeira versão do TISC, o Alexandre Gonçalves. Caramba, o Alexandre é o cara que a gente trocava pra caramba. O Alexandre é o cara que mais me motivava no TSC, só que ele não conseguia me convencer como eu conseguiria ganhar dinheiro com isso. Então, acabei não priorizando, assim, mas cara, foi super importante. Ainda é difícil fazer isso. Não, eu acho que a gente usa como vitrine, né? Pra gente usou como vitrine e certamente, né, te oportuniza muito contatos, oportunidades para poder desenvolver também, né? Então é muito isso. E o Alexandre é o especialista em criar produto digital, né? Então tem que ouvir bastante ele aí, o primeiro digital, tudo é o cara para falar sobre isso, né? E hoje, quem acompanha o setor sabe que está crescendo muitos novos veículos especializados, né? Por exemplo, teve esses repórteres, por exemplo, de Isto é Dinheiro, que criaram, por exemplo, o Neofeed. Tem o Gustavo, que era do Valor, criou a Startups.com, que está crescendo super bem também. E muitos produtos bons. Um produto também que eu acho muito legal, um projeto, é um daquele da eBanks, chamado Labs, Latin America. Perfeito, nossa, muito legal. Eu acho um dos melhores portais segmentados, porque eles são, obviamente, um projeto de um unicórnio, né, uma eBanks, lá de Curitiba, mas eles têm uma visão ecossistêmica da área de fintechs, de empresas de tecnologia para a área de finanças, inclusive é bilíngue, né? Não sei se não é trilingue, mas é no mínimo bilíngue. Então, eu queria uma visão tua para onde é que está caminhando o jornalismo digital do século 21, 2021 já, né? Vai ser essa tendência cada vez maior? Como é que tu vê, assim, tu que é praticamente nativo digital, da parte de web, como é que, por exemplo, tantos colegas podem não começar já fazendo isso, mas começar a conhecer, testar modelos, buscar parcerias, né? Como é que dá para colocar mais gente, até porque também tem demanda das empresas, né? Mas no caso específico de produtos, né? E também se faz sentido, mesmo com essa dificuldade toda aí da imprensa como um todo se monetizar, se faz sentido também, se ainda há espaço para isso, e como fazer, como conhecer, enfim, como acompanhar.
Legal. Várias perguntas, assim. Eu acho que vou pegar alguns pontos que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Primeiro, assim, que o próprio exemplo ali que o Alexandre acabou colocando no comentário, falando que o contexto do WordPress facilitou muito, né, o trabalho de tu colocar um projeto, um MVP no ar e começar a viabilizar ele. E democratizou muito a forma de se fazer isso, né? De testar, ver se faz sentido ou não e colocar. E eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, né? A democratização da tecnologia, da forma de se tornar publisher como todo, isso ajudou muito a facilitar tu colocar o projeto no ar. Óbvio que não é o suficiente, é que nem alguém criar uma lojinha virtual e esperar que as pessoas vão lá comprar. Não é tão simples assim. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que democratizou muito. E daí, um conceito que vem do ambiente de tecnologia, que o pessoal chama de MVP, né? O mínimo produto viável, permite, né, que com acesso à tecnologia sendo um commodity, né, facilmente consegue colocar um projeto no ar ou usar uma plataforma de rede social para criar uma página, começar a criar a sua própria audiência e tal. Esse processo como um todo ajudou muito, né, a poder experimentar novos formatos. Então eu vejo que tem bastante, de fato, oportunidade que pode ser utilizada. Eu, particularmente, um dos formatos que eu mais gosto é o formato de newsletter curada, que está assim, tá, eu acompanho várias, assim, eu tenho que começar a selecionar mais, assim, tipo, quando eu começo a não gostar muito do conteúdo, eu já paro de assinar, mas, né, por exemplo, nessa área de tecnologia, tem a The Shift, que é da Silvia Bassi e da Cris Deluca, que é uma newsletter espetacular e com um formato, né, de monetização, né, que tu começa a receber o conteúdo, cara, eu quero assinar o Premium para prestigiar o trabalho que elas estão fazendo, né? E colocar. E a gente já vê que as marcas querem começar a se associar a esses projetos, as marcas do universo que elas orbitam, né? De inovação aberta, de tecnologia, como um todo, elas passam a querer estar junto nesses projetos. Então tem uma cultura muito bacana surgindo, que eu particularmente acho as newsletters um formato muito, muito legal. Os podcasts, assim, eu tenho nos últimos meses, assim, curtido muito e ouvido muito mais podcasts que eu ouvia, até comecei a andar de bicicleta e daí eu deixo no Spotify lá e, cara, eu fico andando quase todo dia, falta podcast no meu feed, eu tenho que comentar porque eu estou conseguindo ouvir muito e os formatos são muito legais. E eu vejo assim, é interessante que o formato de podcasts, vendo assim os melhores que eu gosto da área de tecnologia, eles não estão sendo feitos por jornalistas, né? Então tem oportunidade para poder fazer, mas a importância de, né, pega o sucesso, assim, agora diminui um pouco, mas o Clubhouse e tal, de criar formatos, né, e formas de os próprios porta-vozes interagirem diretamente com a sua audiência e tal. Então vejo que tem muito espaço para experimentar e eu acho que cada vez mais a gente tem espaço para, nesses formatos de experimentação, pensar em como que eu viabilizo esses projetos por meio de parceiros, colocar. Mas tem uma coisa em que, eu acho que desde que existe veículo de comunicação, tu tem que minimamente criar o produto e ir atrás da tua audiência, né? Porque sem audiência tu não vai conseguir na frente já largar com o projeto. Ou já tem uma audiência que vinha de outro canal e tu está criando um novo canal e tu traz esses parceiros, né? Tem que ir atrás de validar o formato e ver se aquela audiência, aquele conteúdo está fazendo sentido, né, pro público, né? Então acho que eu acho que é uma mistura entre tu pensar em inovar no formato, na forma de distribuir o conteúdo, mas não foge da necessidade de pensar e cativar uma audiência, ter pessoas ali acompanhando, criando fatos, notícias, né, produzindo conteúdo inédito, porque também tem muita gente que, né, quando pensa esse formato de curadoria, acho que é só pegar conteúdo externo e colocar, não, tem que ter um formato em que também tenha a curadoria, mas com uma visão própria. Então eu vejo que tem coisas sendo experimentadas que para mim faz muito sentido e que tem possibilidades, né, de buscar formas de se manter financeiramente, né? Uhum. E o que hoje tu percebe que as empresas de comunicação, o ecossistema espera de um jornalista, de um profissional de comunicação? Porque, para quem, por exemplo, eu me formei há 20 anos, 21 anos, e eu peguei bem um pouquinho mesmo na tua época ali, um pouquinho a transição
quando eu comecei no jornalismo, era da máquina de escrever, eu aprendi sozinho, enfim, ia sair fazendo um site, um projeto editorial online. Hoje, quem sai da faculdade, hoje já sai com uma outra cabeça, entra com uma outra cabeça. Para esse, digamos assim, esse limbo geracional de profissionais que estava acostumado a ser geralmente o dono da informação, o cara que faz o roteiro. Hoje tem CEO que faz, apresenta podcast, coisa mais comum que tem, né? Deu uma liberdade muito grande. Então, assim, como é que o empreendedor, ou as empresas, o ecossistema espera do papel de um jornalista hoje para auxiliar tanto a sua comunicação interna ou como um cara lá na ponta, como um jornalista especializado? Que tipo de perfil ele imagina que o jornalista para ele é importante e o jornalista também, enfim, dos dois lados. O que você vê que hoje pode ser um novo mindset para o jornalista? Acho que esse acho que é um ponto importante, Fábio. Assim, tipo, eu sou formado em jornalismo, mas eu nunca fui jornalista, né? Tu trabalhou ainda em vários veículos, tal, mas tipo, tem pessoas, tem amigos meus que se formaram comigo quando eu falo que eu não sou jornalista, eles ficam putaço. Apesar de que quando tu vai lá assinar um cadastro, alguma coisa, eu não cadastro, eu não boto empresário, eu boto jornalista ainda só de raiva, mas não me considero jornalista, mas eu Eu sempre fico contra, é considerei diferente, que cara. sim, sim. Eu sempre considerei que a formação que eu tive, os instrumentos que eu tive durante a faculdade, me fizeram um melhor profissional de comunicação e eu utilizei sempre isso muito ao meu favor para poder prestar o meu serviço em si, apesar de que considerar que o que eu faço não é jornalismo. Apoio, ajudo, né, entendo o formato e isso me ajuda bastante, né, hoje o negócio como um todo. Então, eu acho que tem uma outra passagem que para te responder, assim, uma outra passagem que eu tive uma oportunidade uma vez de estar numa reunião em que estava o pessoal, de um lado o pessoal da RD e do lado o pessoal do Grupo RBS. Todo mundo já, enfim, já não tá mais lá, então posso falar assim, tipo, e era muito surreal porque eu acho que não foi nessa reunião, foi numa outra reunião em que conversando com alguma área de pessoas do Grupo RBS, uma coisa assim, eles falaram que assim, tipo, estava começando a ter um processo de flexão em que as pessoas que estavam se formando em jornalismo na Universidade Federal e outras coisas, eles tinham mais interesse em trabalhar numa RD do que na redação, né? E essa é uma puta quebra de paradigma, assim, né? Pensando até no jornalismo da UFSC que eu fui formado, em que sempre foi, né? Mudou bastante já nos últimos anos. Eu vejo pelos profissionais que a gente contrata, às vezes, na Dialeto, mas sempre foi um jornalista para formar para as pessoas trabalharem em redação, né? Eu vivi muito isso, resolvi empreender porque eu tinha vontade de trabalhar na área de tecnologia, via a comunicação empresarial como caminho para eu apostar. Mas eu acho que quando a pessoa da RBS, na época, da área de recursos humanos, fala que o concorrente dela não está num outro grupo de comunicação, e o concorrente dela está numa empresa de tecnologia, ser atrativo como uma empresa de tecnologia é para quem está se formando em jornalismo, tu tem uma quebra de paradigma muito grande, né? E daí responde um pouco a tua pergunta, né? Porque o profissional de jornalismo, formado de jornalismo, ele tem uma capacidade, tende a ter uma capacidade de comunicação super boa, tende a ter uma capacidade para escrever conteúdo, por exemplo, para blogs, né, para estratégias de inbound marketing, tende a ter uma capacidade, inclusive, que eu vi muito na própria cultura que a RD criou, por exemplo, de customer success, né, de pensar em sucesso do cliente, uma capacidade de conversar com clientes, de comunicação como um todo. Então, eu acho que a faculdade, né, a universidade, voltado para o jornalismo, eles te colocam possibilidades, por exemplo, de trabalhar, quem gosta, durante a faculdade, trabalhou com TV, por exemplo, tem excelente pessoal que trabalha o produto vídeo no contexto, né, de empresas de tecnologia para formatos de web, né, formatos de websérie. Então, assim, eu acho que o jornalismo a formação de jornalismo é uma formação bastante versátil, assim, né, que permite que o profissional possa se adaptar muito, né, como um todo. E o pessoal que acaba sendo formado dentro desse ambiente digital, acaba tendo outras coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes falta, né, um espírito crítico maior, falta, né, as coisas são mais simples, assim, tem uma outra passagem muito engraçada na Dialeto, a gente ganhou alguns prêmios da Resultados Digitais, né, como em categorias do prêmio de agências que eles tinham anualmente, e um dos prêmios que a gente tinha na parede, talvez deve lembrar quando trabalhasse lá com a gente, era um coisa de metal e vidro, assim, na parede e tal. Daí chegou a gente sempre recebia o pessoal da curso para ir lá visitar, fazer da palestra e tal.
E daí, quando a pessoa viu o prêmio, ela pensou que era aqueles... aquela premiação do YouTube, que quando a pessoa ganha 100 mil assinantes do YouTube lá e tal. E daí, assim, o pessoal, eles estão já com esse mindset, né, de ser YouTuber, né, às vezes desde moleque, né, tem crianças e tal. E eu acho que daí é engraçado, né, porque a referência da pessoa é totalmente diferente, ela olha aquilo lá e vê assim, vocês fazem vídeo no YouTube, vocês não sei o que tal, e as perguntas começam a ter um formato muito diferente, né, do que quando a gente se formou jornalista e quando a gente fez o curso como um todo. Então, eu acho que eu estava essa semana, inclusive, tenho mentorado o pessoal da Comunica, né, que é a empresa júnior lá do jornalismo federal, e, cara, tem gente muito boa pensando coisas muito diferentes, e o que as pessoas precisam é isso, assim, a gente conectar, a gente mentorar. Eu tenho um maior prazer, assim, tipo, no contexto da Dialeto, tem muitos estagiários que a gente formou e que hoje estão trabalhando em empresas de tecnologia e tal. Profissionais de jornalismo estão trabalhando em empresas de tecnologia em diferentes áreas. Então, para mim, é um contexto. Eu acho que esse é um ponto de inflexão muito grande, né? Porque a geração que se formou ali comecinho dos anos 2000 e tal, e que muitas vezes, né, com a tecnologia muito acelerada, tem às vezes um desafio de fazer um shift, né, de mudar um pouco a perspectiva como um todo. Eu acho que a própria CI, eu tenho visto o trabalho de vocês, a Débora, né, olhando para empreendedorismo, olhando para inovação em si, né, de como que a gente aproxima todo esse ambiente de inovação que impõe muito a gente se reinventar a todo momento. O contexto da Dialeto, quando a gente criou em 2007, ele é muito diferente de hoje, né? Hoje nós estamos em 42 colaboradores na empresa e a forma que a gente tem que se reinventar a cada ano é impressionante. Eu faço assessoria de imprensa há 15 anos, mas o formato está mudando a cada momento. E isso é um ponto interessante. Às vezes a assessoria de imprensa, às vezes eu me questiono assim, pô, muitas das coisas que a gente fazia lá no início, ainda eu faço agora, tal. Só que o inbound, quando a gente começou a atender em 2012, cara, a cada 6 meses eu tenho que mudar alguma coisa. Então, assim, e o inbound é muito mais digital, assim, no processo como um todo. Então, é interessante a gente pensar sobre essa linha em que o digital fez com que o negócio da Dialeto tivesse que ser reinventado muito mais do que talvez se eu ficasse só com, por exemplo, como assessoria de imprensa, né? Então, isso nos deu capacidade de como que eu uno o trabalho de assessoria de imprensa com inbound, né? Tem várias práticas que a gente tem na Dialeto que tem funcionado e que nos ajudam não só a nos posicionar no ecossistema daqui. Hoje a gente tem clientes no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, pelo fato de a gente estar aqui em Floripa, né? Isso é muito legal. Por isso que eu falo, é um pouco lá que eu estava falando desde o início, né? Quando a gente olha para propósito, de a gente ter postado aqui, hoje tem o que era um demérito, a gente estar fora de grande centro, né? Hoje faz com que empresas de São Paulo contratem a Dialeto, podendo contratar qualquer agência que está lá perto da Faria Lima, da Berrini e assim por diante. Hoje é hype, Florianópolis hoje é hype. A Dari Pasternak comentou aqui que o jornalista tem capacidade de se adaptar aos formatos rapidamente. E eu lembrei de uma frase que o Marafon falou no Startup Summit, que 2018, acho que no primeiro, que ele falou o seguinte: a gente está há uns 2, 3 anos procurando uma forma de matar a Softplan, né? Ou seja, como é que a gente pode se antecipar a movimentos que acabem com a gente. Eu acho que isso no jornalismo é uma questão até filosófico e renderia maratonas de conversa. Mas, assim, de certa forma, o jornalista também tem que entender o que matou o seu modelo tradicional para quem é daquela geração, né? E entender com quem está chegando hoje, com novos modelos e tal. Como é que, por exemplo, vocês adaptam novidades? É com a galera mais nova que está chegando? É com benchmarkings, referências de outras empresas, de fora do Brasil? Como é que vocês que veem inovação por dentro procuram se capacitar e inovar também nos processos e na mentalidade? Esse é um ponto, assim, na essência, muito importante e talvez né, ter uma empresa já há 14 anos, que é a Dialeto, e eu acho que tem um ponto, Fabras, em que nos privilegia muito, na minha opinião, assim, que faz a gente, que é o próprio ambiente que a gente está inserido, né? Que talvez se eu tivesse um ambiente mais tradicional, numa indústria mais tradicional, ou não fosse uma agência de nicho, né? A Dialeto é uma agência de nicho, focada na área de tecnologia.
se eu fosse atender qualquer tipo de cliente, daí não é um problema atender qualquer tipo de cliente, inclusive dá mais variedade, fica menos suscetível a algum contexto de crise, tem uma série de vantagens. Mas a área de tecnologia sempre para mim foi muito inspiracional, né? Eu vejo as histórias dos empreendedores e ter o privilégio, inclusive, de contar essas histórias, acompanhar essas histórias. A área de tecnologia exige que as minhas ferramentas tenham que ser tecnológicas. A Dialeto desenvolveu em 2010 o próprio sistema de clipagem, né? Porque eu tinha que mostrar para o meu cliente, cara, isso aqui eu não estou reproduzindo. Eu desenvolvi o meu próprio sistema, contratei uma empresa, contratei um desenvolvedor e desenvolvi meu próprio sistema. Os nossos processos, né, de planejamento, eles usam metodologias ágeis, por exemplo, que é uma coisa muito comum na área de tecnologia. Então, eu acho que tu consegue inovar não só na tua entrega do serviço, tu consegue inovar no processo, na forma de se fazer as coisas, como tu consegue ser mais produtivo fazendo suas coisas. Então, eu vejo que o privilégio de estar dentro de um ambiente que exige isso, que faz isso, né, e que às vezes eu consigo estar nas entranhas, né, da decisão das empresas, o que elas estão fazendo, de olhar estratégias de M&A, né, de fusões e aquisições, de olhar estratégias de inovação tecnológica sendo colocado na prática. Puta, se eu trouxer isso aqui para dentro da empresa, gestão de pessoas, né, eu acho que essa é outra coisa assim que, para a Dialeto, é uma coisa que a gente sempre olhava para esse tema se inspirando os nossos clientes, né? A Dialeto é há 2 anos a agência GPTW, porque os nossos clientes são GPTW, né? Tem a certificação GPTW. A gente investiu ano passado numa consultoria de gestão de pessoas, a Lidera, que é de uma ex-R-Doer, que levou a área de pessoas da RD de 40 para 400 pessoas, né? Então, às vezes, as mesmas empresas que contratam o serviço dela, a gente contrata a Dialeto para se inspirar também em trazer práticas que talvez não sejam práticas muito comuns dentro do nosso mercado, mas na área de tecnologia elas são comuns. E a gente vê que isso o nosso cliente reconhece, né? Então, eu acho que o fato de a gente estar num ambiente de inovação exige que a gente também tenha que se reinventar. Essa questão do serviço matando, eu tenho conversado muito sobre isso nos últimos anos, assim, internamente, para entender, assim, qual que é o nosso próximo passo, né? A forma que a gente fazia inbound lá no início não é a forma que a gente faz hoje. A gente teve que trazer outros elementos. A forma de assessoria de imprensa, os formatos, como fazer. E daí, eu acredito muito que essa combinação de pessoas novas que entram na empresa e que às vezes questionam o status quo, né, pela forma que elas trazem o negócio, fazem com que a gente tenha que estar extremamente incomodado a todo momento, né? Não tem como ficar parado. Eu me incomodo um pouco ainda, às vezes, com a agilidade que a gente poderia ter com relação a serviços, produtos, mas eu estava hoje de manhã, inclusive, tu conhece o Rafa Assunção, que é um dos caras, assim, e de vez em quando com o Rafa Assunção, assim, a cada ano, puta, Rafa, eu preciso de 2 horas contigo para o que eu preciso fazer um shift aqui. Eu tenho esse desafio, e daí, por exemplo, esse negócio de mentorar é uma coisa muito comum na área de tecnologia e também sempre me ajudou muito a ter as melhores cabeças ali me ajudando no caminho que eu tinha que fazer. Então, que não é uma coisa muito comum na nossa própria indústria, né, de agências, de empresas de comunicação. Tu olha ali muito do lado, mas cada um por si, né? E essa cultura de colaboração é uma cultura que é, na essência, uma cultura da área de tecnologia, né? De as coisas, elas se reinventam, se colocam. Quando a gente começou a trabalhar com inbound na Dialeto em 2012, várias agências aqui da região começaram a trabalhar com inbound, a gente fez reunião, levamos o pessoal lá na RD para conhecer, uma galera começou a trabalhar com inbound também, e isso fez a gente ficar mais forte, né? Hoje tem várias outras agências que atendem clientes no país inteiro também, que são empresas daqui, que faziam assessoria de imprensa, começaram a fazer inbound, né? Pô, dá para citar várias, eu vou até ser injusto, tem a Primeira Via, a Estrutura, a Vocali, a Débora, né, na Alpres, uma galera começou a diversificar os serviços, indo muito além de assessoria de imprensa, e não só naquela visão de comunicação integrada, né, de coisas que tipo, já remontam a outros momentos, usando também as estratégias mais modernas, de geração de leads e outras coisas que moldaram muito e têm moldado muito a nossa estratégia de atuação. Né? Então, até para a gente já... Estava controlando aqui o nosso relógio, nossos últimos 10 minutinhos aqui do papo, antes que o Instagram nos corte. Lições de um ecossistema de inovação para a área de comunicação. Tu citou agora, então, que a colaboração é um grande ativo, é algo que talvez seja
uma necessidade, né? Era, mas talvez cada vez mais uma necessidade por sobrevivência e por atualização. Também esse compartilhamento geracional, também dos mais novos, que também acontece muito na tecnologia, né, cara? Quem se formou nos anos 80, 90 fazia COBOL, hoje já tem o no-code, uma série de outras coisas. Então, essas coisas que a gente pode aprender das empresas de tecnologia para trazer para o jornalismo. O que mais que tu pode, por exemplo, indicar que outros tipos de aprendizados tu pode trazer aqui para a gente, para pensar o futuro da comunicação dos profissionais? Eu acho que esse olhar centrado nas pessoas, que a tecnologia traz muito, assim, de desenvolvimento pessoal, né, de gestão do conhecimento também, eu acho que tem muita oportunidade que tu aprender e estar no ombro de gigantes, assim, né, essa cultura de colaboração incentiva muito isso, né, essa cultura de troca de informações e entendimento que um ecossistema, ele só existe e ele só equilibrado se todos estiverem juntos, atuando como um todo, né? Até estava ouvindo um podcast hoje de manhã do SA Strong, que é um pessoal lá de Joinville que faz com o Fiates, e o Fiates, né, que é o atual diretor de inovação da Fiesc, ele faz muita analogia do próprio ecossistema. Da onde surgiu o nome ecossistema é por conta de um ambiente natural, né, em que tu tem todos ali os personagens, tem todas as os atores, né, convivendo de forma harmoniosa e trabalhando, né, para que todos possam crescer, sobreviver e atuar. E vão ter negócios que vão morrer, vão ter animais, coisas que vão morrer por conta do próprio contexto do ecossistema, mas que vai dar espaço para outros se adaptarem e crescerem e assim por diante. Então, eu acho que e talvez o que a gente precise mais quando a gente fala de papo de jornalista e esse processo de reinvenção que a tecnologia nos impõe, né? Não adianta, essa talvez seja a principal lição, né? Tu tem que estar se inovando a qualquer momento, pensando no que tu vai desenvolver enquanto carreira, pensando que na formação que tu teve, nas habilidades que tu desenvolveu enquanto jornalista, como que elas podem ser adaptadas para esse novo momento, né? Então, eu acho que essa cultura de colaboração, a cultura de inovação, a cultura de testar, ver se está certo, se está errado, admitir que errar faz parte do jogo também, né? A área de tecnologia, as startups trazem muito, mas também não é errar, às vezes errar com o aprendizado dos outros, né? Porque essa cultura de compartilhamento faz com que uma coisa que eu errei na Dialeto, se eu compartilhar isso com uma outra agência, vai me ajudar bastante. Então, essa cultura de estar aberto ao erro e isso servir como uma lição aprendizada é uma coisa muito comum na área de tecnologia, né? Eu tenho a oportunidade mais recente, também me tornei investidor anjo, investindo em algumas startups, e daí é muito legal, porque não é só a questão de investir, é a questão de que eu tive a oportunidade de estar junto com vários empreendedores de tecnologia, aprender muito com eles, e esses novos empreendedores que estão começando a criar seus negócios, precisando de investimento, eles também querem, né, um pouco da trilha de pessoas que já fizeram isso de forma certa, né? Então, é muito bacana esse processo de acompanhar, de fazer, de buscar mentores. Essa outra coisa também, pegar profissionais do jornalismo que te inspiram, que criaram coisas interessantes, pô, chamar essas pessoas para conversarem, né? Pegar pessoas de outras áreas, né? Uma das coisas que é um grande segredo do setor de tecnologia é a capacidade que eles têm de entender onde que está o problema. Por exemplo, o cara pega um exemplo de uma empresa como a Agnes, por exemplo, que conheces bem, do agronegócio, né? O Everton, que é um dos empreendedores lá, ele ficou 2 meses numa granja suína entendendo como é que era o processo de produção e como que a tecnologia poderia resolver o problema lá. Ele foi lá pro interior para tentar entender, para depois voltar para Florianópolis e criar o que veio a ser a Agnes como um todo. E esse exemplo é um exemplo que às vezes a gente não está preocupado, né, ir lá sujar a mão, entender o que tem que ser feito e tal. Então, ouvir o cliente, ouvir o possível cliente para criar algo novo se faz com muita colaboração, com muita troca, que é uma coisa que a tecnologia traz bastante. E o jornalista tem uma capacidade muito grande de ouvir, né, de perguntar, de fazer as perguntas que precisam ser feitas. Então, eu brinco nisso, assim, o momento que eu mais gosto hoje na Dialeto é quando eu estou fazendo um kickoff de um cliente novo e que eu tenho a oportunidade de perguntar tudo que eu preciso, né? Estou sendo super jornalista ali, de fazer as perguntas, entender, para poder traduzir e colocar. E isso é uma essência do jornalista, né? O jornalista
a gente tem para ensinar bastante também para a tecnologia, né? E isso é a É. simbiose que o ecossistema com comunicação pode ter também. Esse é um grande ativo, eu acho, que as pessoas começam a conhecer melhor do jornalista também em função de produtos como o Ponte para a Inovação, né, cara? Por mais que só tenha tu de jornalista, embora te diga que não é jornalista, escrevendo os outros empreendedores também, mas é um projeto que também aquece o mercado editorial, mostra a relevância disso, né? E eu quero só compartilhar também com quem está aqui nos assistindo também, como foi bacana o Co-Creation Lab da ACI, né? Foi a primeira pré-incubadora de projetos e tal, muitos mentores legais, assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser mentor de um cara que sempre considerei um grande jornalista, o Billy Culliton, meu nosso diretor aqui, desde Priscas Eras, editor do Diário Catarinense, estava lá conversando sobre se fazia sentido ter uma API ou não no site, enfim, como é que fazer para aumentar o Nossa, eu funil e adoro o etc. Floripa Center, eu adoro o projeto do Billy. Ah, fantástico, cara. Então, assim, essa visão de histórias eu acho que é um grande legado que o jornalista ele tem que saber lidar também com as novas tecnologias, e usar também duas coisas muito características muito fortes do jornalista, que é a questão de perguntar, que nem você falou, questionar, e também questionar o status quo. Porque assim, o status quo está nos questionando como jornalistas o tempo inteiro, né? Então agora da gente devolver também e pensar. Para encerrar, então, antes do jabá final aqui, o teu recado final, cara. Tem alguma coisa mais que você queira falar que eu não perguntei? Um recado final para o nosso público aqui, que vai acompanhar também depois no IGTV. A bola está contigo. Perfeito, Fabrício. Pô, primeiro, novamente, agradecer a ti, a Débora, pela oportunidade. Eu sempre tive esse olhar para a tecnologia, mas sempre inspirei muito também nos profissionais de comunicação, nas agências, empresas que eu estava colocando, né? Acompanhava lá desde o início, por exemplo, vi que a Mari da Primeira Via está aí também, sempre me inspirou muito porque atendia a CERT, atendia várias empresas e sempre vi o trabalho que ela vinha fazendo também, então me inspirei muito. E daí eu trabalhei, a Adri trabalhou na fábrica de comunicação da Karen, também foi a nossa inspiração para pensar em assessoria de imprensa como um todo. Então, né, o Roger, a Karen foram pessoas que nos ajudaram, nos deram ferramentas como assessores de imprensa como um todo para poder atuar. E a gente é sempre resultado de muitas outras pessoas que nos ajudaram em diversos momentos, né? Tem vários padrinhos na área de tecnologia, mas tem vários padrinhos também na área de comunicação. Então, eu queria agradecer muito e o resultado do livro, ele é um resultado disso, né? Da capacidade que a Dialeto teve, que eu tive, que a Adri teve de transitar sobre todos esses aspectos, né? Entre investidores, entre pessoal da área de educação, entre pessoal da área de inovação social, que é outra área que a gente abordou como um todo. Então, o livro materializa um pouco esses 15 anos já trabalhando pelo ambiente de tecnologia, trabalhando pelo ambiente de inovação, em que a gente teve, no final, esse privilégio de poder viabilizar, e ele tem uma proposta também muito social, né, para destacar também, né, para as pessoas olharem para o livro, porque eu e o Daniel, a gente não teve nenhuma intenção de lucrar com o projeto, então a gente levantou patrocinadores, né, para poder bancar toda a produção, inclusive com a Avit em cima dos patrocinadores, e todas as vendas do livro foram mais de 1.000 vendas, exemplares já vendidos, e a gente já não tem o livro na primeira edição, a gente está agora negociando para imprimir já a segunda edição, mais de 2.600 livros impressos, e todo o retorno do lucro do projeto, o resultado do projeto, está associado para financiar bolsas de estudo para programadores, desenvolvedores, né, em situação de vulnerabilidade social, pessoas que querem entrar no setor. Então, vai ter um give back também em cima do próprio projeto. Então, o site é ponte.tech, né, dá para acessar, tem todas as informações lá, e eu acho que esse é um dos propósitos também da nossa conversa hoje, né, convidar as pessoas a conhecer mais o ambiente, não só o meu capítulo, mas conhecer o ambiente todo, né, todos os aspectos que estão lá de vetores de desenvolvimento do setor, de um ecossistema. Legal, bacana. Hoje, depois foi um convite também para próximos capítulos também. O SC Nova está publicando trechos ao longo dos. Né, fica o convite para futuramente também ter próximos capítulos para a gente publicar e também chamar para o livro, que realmente é um trabalho, é um livro de cabeceira para o nosso ecossistema e para a economia catarinense. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente no Instagram. O papo vai ficar a live depois no IGTV. Se eu não fizer nenhuma cagada no final agora aqui, não deletar sem querer o projeto. Também quero pedir para o pessoal seguir a ACI também no Twitter, no Facebook.
futuramente no LinkedIn também, que eu acho bem importante a gente estar no LinkedIn. E a ACI também oferece cursos de capacitação, de empreendedorismo. A gente tem uma parceria ali com a FURB, num projeto de pós-graduação, que o Ló é professor, eu também sou professor, muita gente boa também é professora. E vai ter muito mais coisa boa por aí, a gente quer lançar mais projetos pela frente. Obrigado, Lócio, obrigado a todo mundo que acompanhou até agora de noite. Valeu, boa noite. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.